Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Nossa aula hoje é de matemática, tá bom? Só que nós vamos começar nossa aula hoje de uma maneira diferente. Por que que nós vamos começar de uma maneira diferente? Porque nós vamos começar fazendo uma dobradura, tá bom? Vamos fazer uma dobradura e vamos brincar um pouquinho depois que nós fizermos essa dobradura. Vamos brincar de medir o comprimento, de medir as distâncias, tá bom? Vamos lá, eu fiz um videozinho para vocês, ensinando a fazer uma dobradura, a dobradura do avião. Todo mundo já deve saber fazer uma dobradura do avião, mas esse é um pouquinho diferente. E quem não souber, pode usar essa dica para poder fazer a sua dobradura e depois brincar e aprender brincando, tá bom? Vamos lá? Olha lá, dobradura do avião. Agora eu vou sumir aqui um pouquinho, tá? E vocês vão assistir como se faz essa dobradura. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Olha lá. Legal, né? Facinho de fazer. Se você não conseguiu fazer na primeira vez, volta o vídeo, assiste de novo, tá? E tenta fazer esse avião aí diferente. Esse avião, eu fiz ele um pouquinho diferente porque ele é mais fácil de voar, tá bom? Então, ele é um avião mais fácil da gente conseguir que ele voe mais alto e que ele vá mais longe quando a gente brinca. Por que que eu pedi para vocês fazerem esse avião? Porque a brincadeira hoje é o quê? É arremessar esse avião e contar a distância dele através de passos. Então, através dos seus passos, você vai contar qual a distância que o seu avião fez. Então, dá para você jogar ele várias vezes e brincar e contar os passos. Porque antigamente as pessoas utilizavam, né, essas partes do corpo, os pés, as mãos, como unidades de medida, né? Só que a gente chamava de unidade de medida que não era padrão, não era padronizado, porque cada um tem um tamanho de pé, cada um tem um tamanho de mão, certo? Então, essa é uma brincadeira só para a gente relembrar o que vocês já aprenderam lá atrás sobre as medidas de comprimento não padronizadas, tá bom? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho das medidas de comprimento padronizadas.
Então, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar em centímetro, em metro. Sabe aquela régua lá que você tem na sua mochila, no seu estojo? Lá na sua régua você tem os centímetros, que nós já vimos, né, na escola. Falamos sobre os centímetros, falamos sobre o metro, tá bom? Então, agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E brinquem bastante, contem quantos passos. Se você tiver uma fita métrica na sua casa, ou uma trena, ou até mesmo uma régua, você também pode medir a distância que o seu avião fez, tá bom? O quanto que ele conseguiu se distanciar de você, tá? Então, você pode usar uma régua, você pode usar uma fita métrica, você pode usar uma trena para medir essa distância. Pode fazer uma competição, brinca com seu irmão, com a sua irmã, com seus familiares, né? Com o pai, com a mãe, com a avó. Cada um faz um avião e aí vocês fazem uma competição de qual atinge a maior distância. E usando, primeiramente, você pode usar os pés, as mãos, né? Depois você pode usar também a sua régua, a sua fita métrica, tá bom? Espero que você goste dessa brincadeira. Estamos aprendendo brincando. Vamos lá? Vamos continuar nossa aula? Olha lá. Então, vamos lá. Quando nós queremos medir o comprimento, a altura ou a largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representada pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por, olha lá, pessoal, centímetros, que nós utilizamos cm como sigla, né? Metros, que nós utilizamos a letra M, tudo bem? E quilômetros, vou sair um pouquinho daqui para vocês enxergarem. Quilômetros, que nós representamos com as letras km. Lembrando que centímetros são para medidas menores. Então, se eu vou medir a minha borracha, se eu vou medir o meu lápis, se eu vou medir o meu livro, o meu caderno, eu vou estar medindo em centímetros. Eu posso usar essa minha régua aí que tem, geralmente vocês recebem a régua de 30 centímetros todo ano, certo? Agora, o metro já começa a ser para medidas maiores, tá? Então, a gente usa metro para medir um móvel, para a gente medir a parede, para a gente medir uma cortina, para a gente medir um quadro. Nós usamos o metro, tá? Como unidade de medida. E os quilômetros são para distâncias maiores. Então, eu fui viajar para a praia, por exemplo, e até a praia deu 50 quilômetros, tá? Então, é mais do que o centímetro e mais que o metro, os quilômetros. Tudo bem? Vamos continuar? Se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo, tá bom? Olha lá, essas medidas são as medidas padrão. Por exemplo, se você utilizar uma fita métrica para medir a altura de uma criança, e seu colega também, a altura será a mesma, certo? Então, aí eu tenho duas menininhas, a Isabela e a Lorena. A Isabela tá medindo lá, ó, 100 centímetros. E a Lorena, 90 centímetros, tá? Então, se você pegar a fita métrica e medir você, e sua mãe também pegar a fita métrica e medir você, vai ser a mesma medida. Por quê? Porque o metro é uma medida padrão, padronizada. Vamos lá? Para medirmos de forma precisa, utilizamos alguns instrumentos para nos auxiliar, como a régua, que é muito utilizada na escola, que eu já falei para vocês, a fita métrica, também utilizada pelas costureiras, né? As costureiras usam muito a fita métrica, tanto para medir o tecido, para medir o corpo das pessoas, para saber quanto que ela vai precisar de tecido e de outros materiais que ela utiliza, tá bom? Então, as costureiras usam bastante a fita métrica e a gente também em casa usa, né, fita métrica para bastante coisa. A trena é utilizada em construções e também na marcenaria.
A trena é aquela que você puxa e ela vem aquele metro. Geralmente tem trena de 5 metros, de 10 metros. Então, você consegue medir coisas maiores. Então, o pedreiro utiliza uma trena para poder construir lá uma parede para medir, para ficar tudo certinho, medido para a parede não ficar torta. E também os engenheiros, os arquitetos, tá? Os marceneiros que fazem os móveis também tem que tirar as medidas da parede para saber onde ele vai colocar o móvel, qual é o tamanho daquela parede, qual o tamanho que ele tem que fazer. Tudo bem? Então, esses são os usos aí das medidas de comprimento no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos medir? Então, aí no livro de vocês, aí no EMAI, tem algumas propostas para vocês medirem, tá? Para vocês medirem algumas coisas. Então, eles estão pedindo para vocês medirem a mesa da escola, né? A carteira que vocês sentam, eles estão pedindo para vocês fazerem algumas medições. Então, como nós não estamos na escola, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apropriar isso para o nosso ambiente. Então, vamos medir o quê? Vamos medir a mesa que nós estamos fazendo a nossa lição, né? Vamos medir o livro, vamos medir os objetos que tem na casa de vocês, tá bom? Então, vocês vão adaptar aí a atividade do EMAI e vão medir as coisas que vocês têm em casa. Mesmo que estiver pedindo para medir as coisas da escola, vocês vão medir as coisas que tem na casa de vocês nesse momento que nós estamos em casa. Tudo bem? Então, é só ir lá na sequência 8, que tem lá no nosso roteiro de estudo dessa semana, e fazer todas as medições. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar? Então, vamos lá. Então, nós podemos concluir aí na nossa aula que 100 centímetros corresponde a 1 metro. 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Tudo bem, pessoal? Não podem esquecer dessas unidades de medida, tá bom? Vamos ler essa historinha? Nesta sala, vamos montar o nosso bazar. Então, olha lá o bazar. Certo? Então, ali, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que medir a sala para ver qual é o tamanho da sala e quantas coisas vão caber lá dentro, né? Como que eles vão organizar os móveis, as coisas para o bazar. Então, é sempre necessário a gente medir esses ambientes, tá bom? Olha depois. Por que o senhor não usa régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Então, olha lá, as crianças estão falando por que o pedreiro não está usando a régua ali na construção dele para construir aquela parede com os tijolos, tá? E aí ele diz que a trena é mais comprida e por isso é melhor, porque ele não precisa ficar de metro em metro medindo a parede, ele consegue medir a parede de uma vez só. E aqui embaixo, ó, ele está medindo ou pesando o Pedro? Ele está medindo e pesando. Então, olha lá, o moço está lá numa balança e o professor, provavelmente, eu acho que o professor de educação física faz isso com vocês também, ele está o quê? Medindo a altura e ele está em cima de uma balança também. Então, ele também está medindo e ele está pesando. Ele está vendo qual é o peso, qual é a massa, aí no caso, da criança, tá bom? Se vocês entrarem lá no canal, tem uma aula que fala um pouquinho sobre medidas de capacidade, que é litro, mililitro, e também sobre medidas de massa, tá bom? Que é quilo, grama. Vocês podem assistir também. Eu vou deixar todo o link lá no roteiro de vocês, tá bom? E é importante, porque aí vocês já contemplam tanto a medida de massa, como a medida de capacidade e a medida de massa e de comprimento, desculpa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem dúvida, volta lá, assiste novamente. E é legal vocês relembrarem tudo que vocês já aprenderam, porque em todos os anos vocês tiveram esse conteúdo, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro. E agora no 4º ano a gente vai começar a trabalhar com medidas maiores, tá bom? Ainda vai ter mais vídeos aí sobre medidas de comprimento. Nós vamos falar sobre o metro quadrado logo, logo, tá?
Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Vou aparecer aqui para dar um tchauzinho para vocês. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!